Estados Unidos e o Irã vão voltar ao Paquistão ainda nesta semana para uma nova rodada de negociações, segundo informações da agência Reuters. Olha só, isso tudo informação divulgada nessa terça-feira mesmo. Nenhuma data foi definida ainda, mas o encontro pode ocorrer no final de semana. Uma semana, portanto, depois das negociações não darem nada. Os dois países estiveram reunidos em Islamabad entre sábado e domingo, onde conversaram por mais de 21 horas, mas sem chegarem a um acordo. E nessa segunda-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, que lidera a comitiva norte-americana, disse que cabe ao Irã o próximo passo para um acordo de paz. Segundo ele, as negociações apresentaram algum progresso em relação ao programa nuclear iraniano. Para a gente conversar sobre esse assunto, eu vou chamar o internacionalista Ricardo Leães. Ricardo, muito bom dia, um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. É isso, novidade, né? É claro que nessas negociações longas, vários encontros são esperados mesmo, ainda mais numa negociação dessa que não chega a lugar nenhum. Será que dessa vez vai chegar a um lugar comum? Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui com vocês do Metrópolis. Bom, em primeiro lugar, um tema que eu tenho sempre dito em entrevistas e no meu canal no YouTube é que a finalização de uma guerra depende, por óbvio, do acordo entre as partes. Só que, para haver um acordo entre as partes, apenas dois cenários são possíveis. Ou se encontra uma compatibilização de interesses, o que, nesse caso, já me parece bem difícil, ou um dos lados se mostra já exaurido pelos custos da guerra. É quando acontece uma rendição, uma capitulação, e simplesmente um dos combatentes aceita os termos impostos pelo outro lado. Essa guerra, embora essas negociações estejam sendo conduzidas por dois países, Irã e Estados Unidos, ela envolve um terceiro país também, Israel. E mais do que isso, envolve um terceiro país que foi o responsável pelo início dessa guerra, que já foi descrito pelo jornal The New York Times nos Estados Unidos e verbalizado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que admitiu que foi ele quem convenceu Donald Trump a iniciar esse conflito. E o problema é que Israel não está cansada dessa guerra. Israel está disposta a permanecer em combate. Tanto o governo Netanyahu quanto a oposição a Israel, e mesmo a maioria da população israelense, em especial a parcela judaica desse país, querem a manutenção dessa guerra. Isso dificulta bastante a possibilidade de que haja efetivamente um cessar-fogo. Ele só é possível porque os Estados Unidos são a parte que aparentemente estão mais desgastadas em relação a esse conflito. Enquanto o Irã não queria um cessar-fogo, queria apenas um acordo de paz definitivo, e nos seus termos, os Estados Unidos já apresentam um cenário um pouco diferente, porque nos Estados Unidos essa guerra é vista como impopular, essa é uma guerra de agressão. Essa não é uma guerra justificada para a população estadunidense, talvez à exceção da parte da população que mais defende o governo de Donald Trump. Além disso, os custos econômicos dessa guerra já se fizeram sentir e a manutenção desse conflito indica que esses custos seriam maiores ainda, especialmente em termos do preço do petróleo. Então, esse é o impacto, o impasse que nós temos nesse momento. Os Estados Unidos já demonstraram que querem sair dessa guerra, mas Israel não quer. Só que o problema é que nenhum dos lados quer que o Irã saia como vencedor. Isso tudo dificulta que a gente chegue num acordo de paz. E eu queria falar justamente sobre Israel, porque quando eles fazem o cessar-fogo provisório, bastante frágil, né? Ele já era entendido como frágil, realmente durou pouquíssimo. É justamente Israel que deixa o acordo de cessar-fogo provisório ainda mais frágil, com a situação do Líbano. Acho que vale a gente contextualizar, lembrar para quem está nos acompanhando, né, e pode não se lembrar desse ponto tão importante, mas o Irã patrocina grupos terroristas como Hezbollah, Hamas também, que estavam em guerra contra Israel. E quando, há quase 2 meses, tem o primeiro ataque de Israel com os Estados Unidos ao Irã, e eles matam o Ali Khamenei, o líder supremo, religioso e político do Irã, o Hezbollah se sente também ofendido e quer fazer algum tipo de represália. A represália acontece diretamente no Líbano.
e Israel continua esse conflito ali em Beirute, inclusive depois com o cessar-fogo provisório. Queria também saber disso, o quanto Israel e... Porque Estados Unidos e Israel entram juntos nessa guerra, né? Só que para sair, talvez eles tenham que sair separados, porque as motivações são muito diferentes, como você bem pontuou já na sua primeira resposta. Israel, portanto, pode piorar a situação dos Estados Unidos, que querem sair, mas tem um montão de ponto aí que, inclusive, não depende só do próprio país? Sim, perfeito, Natália. É exatamente isso. A situação do Líbano, ela é um tanto insólita, porque, de fato, as ligações entre Irã e Hezbollah vêm desde muito tempo. Desde 1982, quando o Líbano foi criado na esteira da primeira invasão israelense ao sul do território libanês. E desde então, esse vínculo só se estreitou. O Irã é responsável por treinar, armar, manter, orientar o Hezbollah ao longo da história. O Hezbollah acaba funcionando como um grande parceiro que ajuda que o Irã tenha uma espécie de um ponto avançado no Oriente Médio, afastando de alguma forma Israel do seu próprio território. Por conta disso, o Irã sempre disse que o Líbano precisava ser incluído nesse cessar-fogo. E é curioso que logo na sequência do anúncio do cessar-fogo, o primeiro-ministro do Paquistão afirmou que o Líbano fazia parte desse cessar-fogo. Só que aí, no dia seguinte, o Benjamin Netanyahu realizou os maiores ataques desta guerra contra o território libanês, matando centenas de pessoas, sempre com a argumentação bastante frágil, para não usar outro termo, de que havia combatentes do Hezbollah nos prédios que foram atingidos. E aí chegamos numa situação curiosa, porque o Donald Trump disse que o Líbano não estava incluído. Só que, logo na sequência, o New York Times também revelou que o texto que foi publicado pelo primeiro-ministro do Paquistão foi pré-aprovado pela Casa Branca, de modo que é impossível que os Estados Unidos não soubessem que o Líbano fazia parte desse cessar-fogo. Mas aí chegamos nesse ponto que contém a tua pergunta. O Israel, nesse momento, acaba deixando os Estados Unidos como refém, porque ao atacar o Líbano, consegue manter as condições para que o Irã se veja forçado a retaliar Israel ou a manter o Estreito de Hormuz fechado, o que, na prática, aumenta as condições de um retorno à guerra, que é tudo o que Israel quer. Israel não está satisfeita com esse desfeito. Israel percebe essa guerra como a última oportunidade para derrotar definitivamente o Irã. O objetivo israelense não é apenas promover uma mudança política no Irã, é também destruir as suas capacidades convencionais. Israel deseja que aconteça com o Irã o mesmo que aconteceu com o Iraque, com a Síria e com a Líbia. Países que outrora tinham certas capacidades para se colocar como opositores de Israel e hoje em dia já não apresentam mais essas condições. O objetivo de Israel é dominar o Oriente Médio e o Irã é o grande entrave para que essa meta seja atingida. Então, esse, sem dúvida, é um dos pontos mais significativos de impasse. Tanto que ontem Netanyahu chegou a dizer que durante as negociações o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, constantemente o alertava sobre o que estava sendo negociado naquela oportunidade. Então, diante disso tudo, a gente vê realmente que é improvável que haja um cessar-fogo, que haja um acordo, a menos que os Estados Unidos estejam dispostos a abandonar Israel e a negociar de acordo com termos mais próximos daquilo que deseja o Irã nessa guerra. Agora, professor, tem um ponto muito confuso que você também já trouxe, de certa forma, nas duas respostas, que é a participação dos Estados Unidos nessa guerra. E a gente vê, por exemplo, no caso do Estreito de Hormuz. O Irã consegue atingir Israel diretamente, porque está ali a 2.000 quilômetros, os mísseis chegam até Israel, e atinge os Estados Unidos belicamente através das bases militares ali no Oriente Médio, principalmente no Golfo Pérsico. Mas a maior arma que talvez tenha até surpreendido Israel, Estados Unidos e principalmente o mundo todo foi utilizar o Estreito de Hormuz como essa grande moeda de troca e chamar a atenção do mundo todo. Pelo Estreito de Hormuz passam 20% do petróleo mundial, diversas outras cargas muito importantes e o Brasil, por exemplo, está sofrendo com isso, com o aumento do diesel, né? É uma cascata. Tem a questão do petróleo e diversos outros problemas relacionados a isso vão acontecendo para o mundo todo. Só que uma das partes aí
das questões que surgem depois do cessar-fogo provisório, também depois agora desse acordo que não aconteceu, é dos Estados Unidos, que estavam pedindo e tentando a reabertura do Estreito de Hormuz, agora também fecharem, de alguma forma, o Estreito de Hormuz. Queria que você explicasse um pouco melhor essa atitude dos Estados Unidos e se isso vai levar para algum ponto interessante para os Estados Unidos, ou se parece ser mais uma, talvez atrapalhada, alguma estratégia que possa ter o tiro pela culatra? Ótima pergunta, Natália. Essa resposta demanda que a gente aborde a questão em toda a sua plenitude. Bom, em primeiro lugar, os Estados Unidos não sabem exatamente o que estão fazendo nessa guerra, justamente porque foram convencidos por Benjamin Netanyahu de que seria uma guerra tranquila, que eles conseguiriam assassinar o Ayatollah Ali Khamenei, que isso propiciaria uma mobilização interna da oposição iraniana e que, portanto, haveria uma situação similar a que se passou na Venezuela. E a realidade se mostrou muito diferente do que foi vendido por Netanyahu para Donald Trump. Desde então, os Estados Unidos já falaram de diferentes objetivos estratégicos que vão e vêm ao sabor dos acontecimentos. Às vezes se fala em destruir as capacidades convencionais do Irã, em eliminar o seu programa nuclear, em destruir o Irã por completamente, acabar com a civilização, em promover uma mudança de governo. Tudo isso vem e vai sem que haja realmente uma coordenação. E enquanto nada disso acontece, Donald Trump simplesmente se limita a reproduzir os pontos que são normalmente ditos por Benjamin Netanyahu. O Irã, do outro lado, entendeu que o Estreito de Hormuz, eu tenho dito isso até em tom de brincadeira, é a sua bomba atômica. O Irã pode não ter construído um armamento nuclear, mas ele tem um controle sobre o Estreito de Hormuz, que, como você muito bem colocou, representa 1/5 de toda a produção de petróleo e gás natural, o que acaba impactando a população do mundo inteiro. Assim como o Vietnã travou uma guerra contra os Estados Unidos na expectativa de que a morte de soldados estadunidenses fosse comover a opinião pública nos Estados Unidos e fazer com que o país desistisse dessa guerra, a aposta iraniana é em custos econômicos, para que a população dos Estados Unidos, que já não tinha um grande apreço por essa guerra, comece a pressionar cada vez mais o governo dos Estados Unidos a abandonar esse conflito. E mais do que isso, existe uma segunda aposta que é tão importante quanto, que é que haja um prejuízo para a imagem de Israel nos Estados Unidos. Esse é um fator absolutamente fundamental. Desde 2023, nós temos visto uma queda abrupta da popularidade de Israel junto ao eleitorado estadunidense. É algo inédito na história. Recentemente, uma pesquisa da Pew Research deu conta de que 60% dos estadunidenses têm uma visão negativa de Israel, enquanto só 35% têm uma visão positiva. E esses 35% estão muito concentrados numa população de acima de 50 anos e entre republicanos. Então isso mostra realmente que Israel tem uma dificuldade muito grande agora de se mostrar como um parceiro dos Estados Unidos. E, evidentemente, pagar preços mais altos nos postos de combustíveis é algo que ajuda a prejudicar ainda mais a visão que a população dos Estados Unidos tem em relação a Israel.